Esse episódio foi gravado no dia 9 de janeiro de 2023. A gente estava antes fazendo esse comentário, mas chega a impressionar que um filme como esse tenha sido aprovado pela ditadura para entrar em exibição, porque eu não acho que precise de contexto, não acho que precisa ser depois é muito evidente, muito. O filme é sobre uma cidade que está passando fome e os caras estão comendo, se empanturrando em qualquer situação. Mas acho que só passou mesmo pelo fato de mostrar aqueles caras assim, né? Não são os machões mesmo, né? Então, talvez tenha olhado só no sentido mesmo dessa coisa do militar, armado, né? Da força bruta, né? Mesmo Aceitar, porque, né, assim, né? os soldados cumprem a missão e saem lá com a missão cumprida. É muita miopia. É querer enxergar só o que você quer enxergar e não saber analisar contexto, cara. Isso Mas isso a gente vê hoje, né? Não entendiam, não. Pô, não tem novidade nenhuma. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Filmes Perdidos, o nosso debate aqui no Fagulha Cine Clube. Meu nome é Gabriel Campos e eu vim hoje conversar também com o Gabriel Escudeiro. Oi, nossa, é um prazer estar aqui conversando com você aqui mais uma vez nesse encontro. Vai ser muito interessante a nossa conversa. Eu também estou aqui junto com a Ju. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Juliana Inglese e também estou aqui nesse episódio de hoje dos Filmes Perdidos para conversar também com o Estevam. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com os meus amigos Gabriel e com a Ju. E hoje a gente vai falar dos Fuzis, que é tido como um dos destaques da primeira fase do cinema novo, considerado como parte de uma trilogia composta também por Vidas Secas e Deus e o Diabo na Terra do Sol. Todos tratam da mesma temática de fome no sertão e foram lançados muito próximos um do outro. Um outro filme seria O Cabra Marcado para Morrer, se não tivesse sido interrompido. A história se passa em uma região de muita fome no Nordeste brasileiro, na qual um grupo de soldados chega para tentar impedir que a população promova saques nos armazéns locais. E Os Fuzis, dirigido pelo Rui Guerra, ele resgata o seu primeiro roteiro, sobre uma matilha de lobos que atacava as ovelhas de uma aldeia nas montanhas da Europa. E ele adaptou para a realidade brasileira, com o auxílio do Miguel Torres. Esse roteiro é de um filme de quase 60 anos, que foi lançado pouco antes do golpe de Estado, que deu início ao período de ditadura militar no Brasil. E Os Fuzis teve uma sequência, em 1976, chamada A Queda, que também foi premiada em Berlim. Pois é, e lembrando que Rui Guerra, né, o diretor do filme, ele nasceu em 1931 e foi em Moçambique, né, que é um país africano que até então era território português. Ele foi lá estudar cinema na França, né, e depois ele foi para o Brasil e aí ele realizou seu primeiro filme, que foi Os Cafajestes, em 1962, que é um filme conhecido, né, que tem aquela famosa cena de No Frontal, da Norma Bengal, né, que foi a primeira do cinema nacional. E mesmo sendo um filme de estreia, ele já foi selecionado para o Festival de Berlim e ele é um dos outros filmes também que figuram na lista da Abracine como um dos melhores filmes nacionais de todos os tempos. Os Fuzis, como o Estevam falou, que é um filme tão importante para o cinema nacional, foi premiado no Festival de Berlim, que é um festival de cinema alemão, que acontece desde 1951. Inclusive, a próxima edição dele está para acontecer agora em fevereiro, começa no dia 16. O prêmio, que é conhecido por todo mundo, é o Urso de Ouro, e tem os prêmios adicionais e prêmios por categoria, que são os Ursos de Prata. O urso escolhido como o representante do símbolo do prêmio, por ser um símbolo da cidade de Berlim. O Festival de Berlim é um dos festivais mais importantes para a indústria cinematográfica, junto com Cannes, Veneza, Toronto, Sundance e o Festival de Tribeca. E é importante a gente falar por que Os Fuzis é um filme perdido, né? E por que ele precisa ser conhecido aí por todo mundo. Tanto o Estevam, quanto o Escudeiro, quanto o Campos falaram sobre ele ter sido indicado ao Urso de Ouro, né? Mas naquele ano lá quem venceu foi o filme turco Susuz Yas,
mas ele acabou ganhando o Urso de Prata, que é um prêmio aí, foi um prêmio especial concedido pelo júri, pela direção. E ele foi o filme assim mais cativante exibido na edição 64 do festival, juntamente aí com o Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, e o Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, né? Seria como se fosse uma trilogia de ouro aí do cinema novo. Em novembro de 2015, ele entrou para a lista da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Então vamos dar uma aquecida agora na nossa discussão e falar um pouco sobre a forma que o Rui Guerra tem de filmar a narrativa dele, né? Não sei se vocês perceberam, e eu queria, né, que vocês trouxessem uns comentários aí sobre a forma que ele usa, né, de filmar tanto a pobreza quanto os soldados, né, os diferentes ângulos e os diferentes movimentos de câmera que ele faz. Eu notei que uma boa parte do tempo, aliás, ele faz todas as filmagens com câmera na mão. Eu não percebi movimentos de... Isso pode ser uma característica do estilo, né, de gravação do cinema novo. Eu não percebi câmera parada no tripé e só um movimento horizontal, de um lado para o outro e tal. E tem um pouco da tensão que o filme entrega pra gente vem dessa forma de filmar. Mas me chamou muita atenção no começo, quando ele estava na apresentação dos personagens e também do que acaba sendo o prólogo, né? Como ele filma tudo, mais ou menos como a gente está se vendo agora, não lembro o nome desse plano, mas do ombro para cima, no máximo do cotovelo para cima, não é nenhum close fechado no rosto, close extremo, nem corpo inteiro, e as pessoas não estão centralizadas, né? Elas estão sempre num canto da tela. Os primeiros personagens que aparecem, que são inclusive pessoas lá daquela cidade, que são pessoas que estão sofrendo aquela miséria, ele filma de baixo para cima. Isso me chamou muita atenção, coisa que ele não faz assim, que ele coloca a câmera pela primeira vez dentro do caminhão que está trazendo soldados, que é mais ou menos na mesma linha de visão dos soldados. E, inclusive, ele faz isso dos soldados, misturando todos os soldados dentro do caminhão no mesmo plano. Enquanto que no comecinho ele estava apresentando os personagens da cidadezinha, ele mostrava um de cada vez. Aquele moço que está comendo com a tigela na mão, começa falando, um senhor contando uma história, e aí a câmera desce para o moço que está comendo, e fica o tempo todo nele, mesmo enquanto o outro cara continua contando a história. Aquela senhora que toca um instrumento de lata, o próprio gaúcho, quando ele vai apresentar o gaúcho, ele sai de uma tomada no vidro, né, mostrando várias pessoas do lado de fora da loja, eu não lembro exatamente que espaço era aquele, mas ele sai daquilo e vem pro gaúcho, e ele fecha só no gaúcho, o gaúcho tá falando, ele tá mostrando só ele. Tem um cuidado em apresentar esses lados que vão ser opostos, talvez, né, em isolar uns enquanto que mistura outros. Isso me chamou muita atenção no começo. Mas praticamente toda a filmagem que eu me lembro com câmera na mão, bastante, inclusive, movimento o tempo todo no filme. Foi assim que vocês perceberam? Mas ele também tem uma coisa do não mostrar, né? Aquela cena, acho que é do cabrito, que eles estão falando e a gente imagina que ele esteja mirando na cabra ali, no cabrito. Então, é essa coisa de fazer com que a gente monte a cena na cabeça da gente, né? Também, eu achei que tem várias partes, mas essa me chamou mais atenção, de não mostrar, né? A gente sabe o que está acontecendo porque a gente está vendo a cena e a gente está imaginando o que vai acontecer, né? Mas ele não mostra, né? Ele não mostra o cara sendo atingido, ele vai mostrar depois o cara já morto. E aí que a gente sabe que é um cara morto, que ele matou um cara e não foi o cabrito. Até, sei lá, faz pensar se ele não queria mesmo que a gente ficasse pensando nesse caráter, né, desses soldados aí, né, esses militares aí, sei lá. É um dos pontos altos de atuação, né, não vou digredir para atuação, mas justamente por ele não mostrar o que está acontecendo com o cabrito, nem com o cara que tomou o tiro, mostrar os militares, a gente entender tudo isso que está acontecendo só pela atuação deles, pelas expressões, pelo que eles falam. Que inclusive, se eu não me engano, a câmera é mais fechada, né? Não é? Quando ele tá com a arma ali, que ele tá falando, mira, não sei o quê e tal, tantos segundos.
a coisa tá mais fechada neles ali, né? Sim, mas não é nenhum deles em isolado. Isso é um Aham. negócio que eu estava falando lá do começo. Tem vários momentos, óbvio, que os militares aparecem sozinhos nos planos, mas tem esses pontos, assim, que ele podia, por exemplo, ter fechado no rosto de um cara só, para colocar aquela carga dramática da interpretação dele, puta, fiz merda, e o outro olhando assim para ele, pô, realmente você fez merda, agora a gente vai ter que resolver. Ele não fecha tanto, né? Ele mantém o close, mas ele enquadra de um jeito, um ângulo em que você vê 2 ou 3 ao mesmo tempo. É o grupo, a merda é o grupo junto, não é um culpado, são Então, todos. até para te falar, ó, tá vendo? Eles são coniventes, né, com o que está acontecendo, né? Eles juntos ali, né? Não é uma coisa assim de um só, né? Um é mal e os outros são melhores ali. Sim, eu acredito também que o fato de não mostrar, ele também reflete a própria sensação dos soldados, né? Porque eles mesmos também estavam em dúvida se realmente eles tinham acertado o homem ou não. Então, o fato de não mostrar para a gente também transporta a mesma confusão que eles estavam sentindo naquele exato momento, né? Então, ele faz a gente sentir também o que eles estavam sentindo também naquela hora, porque nitidamente, né, o filme ele quer mostrar a perspectiva desse grupo, né? Então o filme ele trata mais desse grupo, né? O foco, né, seria esse grupo de soldados e aí o fato dele não mostrar, né, explicitamente o resultado daquele tiro, né? Ele também deixa em dúvida uma coisa que na hora, naquele momento, eles também tinham uma certa dúvida, até depois eles terem a certeza, e a gente também tem uma certa certeza quando a gente vê lá um corpo imóvel, né, deitado no chão. Inclusive, um deles fala, né? Mexe, desgraçado, alguma coisa assim, né? Sim. Eu acho que eles não tinham dúvida que tinham acertado, né? Mas que tinham dúvida que pudesse ter matado, né? Mas talvez queira fazer com que o espectador pense, não sei, pelo menos para mim, na hora eu pensei, eles estavam mirando mesmo no cabrito ou eles queriam mesmo acertar o homem ali, né? Que já era uma pessoa desgraçada naquele meio, né? Seria menos um. Eu acho que foi um acidente. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu achei bonita no roteiro, que é a questão de que a história em si, assim, os fatos, eles não são tão complexos, né? Tem um cara lá numa cidade que pede proteção, não estou ainda entrando nas questões dos motivos, vai um grupo proteger, esse grupo se sente a coisa mais poderosa do mundo, faz o que quer, trata as pessoas como quer, e aí eles têm essa sensação tão exacerbada que eles decidem ficar brincando de atirar no animal. Tem um momento anterior, né, que esse cara que dá o tiro, eu não lembro o nome dele, o nome do personagem, ele tá no bar fazendo uma competição, oferecendo cachaça para as pessoas que acertarem as partes da arma, e antes dele fazer esse negócio, ele tá apresentando o fuzil, e ele fala sobre a precisão do fuzil. Ele fala quantos metros de distância você consegue acertar, e adiciona nessa cena tão crucial aí da morte do outro cidadão, Sertanejo, do sertanejo, obrigado, que ele foi absolutamente responsável, e tanto aquele momento quanto os debates que vêm depois sobre o que fazer, e aí vem essa outra questão aí dos atos simples, né? A decisão de mentir, o que isso causa no relacionamento do Zé, né? Com a outra mulher. O Mário, né? Mário, obrigado. O Mário é o Nelson Mário Xavier. O Zé é o Hugo Carvana e o Pedro é o Paulo César Pereio. Nossa, eu não reconheci. Agora, é Pedro o nome dele? Fiquei em dúvida. Depois a gente pesquisa isso. Mas é o Nelson Xavier, o Hugo Carvana, o Paulo César Pereio e a Maria Gladys. São os 4 que eu reconheci, né? Tem outros também, né? Mas... O Ivan Cândido, você não conheceu? O Ivan Cândido eu conheço, mas... É o 301. O 301, Ele faz muito personagem... É que ele faz mais personagem secundário, né? Em outras produções. Eu não tenho... Não tive... Fez muita novela. Ele fez muita novela, né? Reconheci ele de novelas. Faz o delegado, né? Então, ele é o 301, e o nome dele é 301, né, no filme, né? É chamado de 301. Agora, eu acho que o Paulo César Pereio, eu acho que o nome dele é Pedro, que é o que atira, né? O que atira no cidadão, né? O Carvana é aquele outro, né? Que acho que tem o rosto mais, né? O Carvana e o Nelson Xavier, né? O Nelson Xavier tá bem novo, né? Então talvez ele não tenha muito... O Carvana também tá novo no filme.
Nossa, o Hugo Carvana eu nem reconheci. Eu fiquei vendo, assim, pô, conheço esse rosto, mas eu não sei da onde. Reconheci E uma cena só. depois de um tempo, eu fui olhar assim, falei, caramba, mas não tô nem gravando o nome dos personagens, tava tendo dificuldade de gravar o nome. Aparece muito pouco, né, o nome dos personagens. Aí eu revi, voltei, fui no MDB, falei, caraca, esse cara é o Carvana. É, Nunca ia achar. e ele já tinha feito outros filmes, né? O Nelson Xavier, acredito que também. O Ser Pereio, se eu não me engano, foi o primeiro filme dele. E o Gaúcho é o que faz o Fabiano no Vidas Secas, né? Isso, o Gaúcho fez o Vidas Secas, né? Átilo Iorio, né? Salvo engano, ele foi homenageado. Mas acredito ter sido nos cinéfilos. Acho que eu não fiz filme do dia para ele, mas ele já foi mencionado nas minhas E referências. também aparece bem pouco, mas o pai da criança morta de fome também é um ator que é muito recorrente no cinema novo. Ele fez Mulheres de Areia. Chico Belo, era o Joel Barcelos. Isso, Joel Barcelos. E o que mais vocês notaram no estilo de gravar, de câmera? Porque tem muitas cenas muito abertas também, né? Eu coloquei bastante destaque nesses closes e nessa separação dos personagens, mas tem várias cenas de plano bem aberto que são importantes, né? Tanto as de tom religioso, as de luta também, depois, acho que tem um contraste bom no uso entre closes e planos abertos. Sim, quanto ao movimento de câmera, eu acho que um destaque bom é aquela cena do bar, que você já mencionou aí sobre o desmonte da arma, a explicação das peças, né? Que eu percebo os movimentos, né? Aquele movimento lá, todo mundo ao redor, e a câmera movimentando, acompanhando a pessoa que está falando, né? Depois ele segue para outra. Eu achei esse movimento bem elaborado, né, nessa cena. Inclusive me lembrou a cena inicial do Cães de Aluguel, né, que eles ficam também se movimentando na mesa, né, de café da manhã, mas nesse caso aqui era uma rodinha, né, onde ele estava explicando sobre a arma. Eu achei bem interessante a forma que ele movimenta, a forma que ele enquadra em determinadas pessoas e depois a forma quando ele passa a focar no gaúcho, né, no personagem gaúcho que começa a chegar nessa conversa. E tem uns planos bem longos, né? Tem assim, tem um plano que ele entra numa casa, é a casa onde está o Nelson Xavier, ele está conversando com as pessoas, Sim. e ele entra pela porta, vai passando por todos os cômodos, vai até o final, faz a curva, e aí enquadra o Nelson Xavier. A gente vai ouvindo a conversa e tal, mas é um plano bem longo. Eu notei, assim, sobre a questão... Eu vi a versão do YouTube, não sei qual versão que vocês assistiram, é uma versão do Canal Brasil, que eu achei no YouTube, que tem a informação sobre a restauração e tal. Tem uns cortes bem secos ali, que eu não sei se é por conta da restauração ou se é o corte original, né? A gente fica sem saber essa questão, mas pela forma brusca que é feito, eu atribuía a restauração. Mas no documentário ali, documentário não é um vídeo, né, dele falando sobre os fuzis, eu acho que são cortes mesmo que foram feitos por conta da ditadura, entendeu? Até porque, de uma certa forma, eles acharam que o exército estava sendo apresentado meio de uma maneira desonrosa ali, entendeu? Porque, na verdade, né, segundo o Rui Guerra, o exército tinha uma tradição legalista, né? E ali eles são vistos como intervencionistas, né? Então, para a versão que ficou aqui no Brasil, então os militares fizeram vários cortes, e segundo ele, é a versão que foi restaurada, entendeu? Então, talvez esses cortes secos não são por conta da restauração, né? São por conta mesmo, são cortes que foram feitos ali pelos militares na época da ditadura. Mesmo porque você vê que o ano do filme é 1964, né, o ano que foi implantada a ditadura militar no Brasil, provavelmente ele foi filmado um ano antes, né, em 63, e acredito que o lançamento dele comercial no Brasil, pela informação que eu vi em algum lugar, é 1965, ou seja, um ano depois, né? Acredito que esse ano de 64 foi o ano que ele foi apresentado em festivais, né, e tudo, né? Então, acredito que ainda estava sendo passado aí pelo crivo da censura. E aí, um tempo depois, ou seja, 65, é que ele foi lançado, enfim, comercialmente no Brasil.
Inclusive, ele disse que quando ele terminou o filme, veio o golpe. Ele até fala que quem financiou o filme, né, que foi um banco, é o mesmo cara que foi um dos líderes ali do golpe, né? Então ele falou, olha que engraçado isso, né? E lembrando que a montagem do filme é feita pelo próprio Rui Guerra também. Não só a direção e o roteiro, mas a montagem também é feita por ele. Então, mas outro ponto de câmera, falando em câmera, é aquela cena que eles estão com o morto lá e eles estão comendo tudo em volta do morto, né? É muito interessante. Cena, aquilo, né? como se fosse uma coisa supernatural. E ele vai focando mesmo. Tipo aquela cena da arma ali, né? Que vocês comentaram, né? Que ele vai mostrando um por um. Aí um levanta, ele acompanha esse que levanta, né? E o morto lá. Né? E também reflete literalmente né? O conteúdo do filme, né, que fala sobre fome e fala sobre militarismo, na qual vemos os militares comendo em volta de uma pessoa miserável que passa fome. Né? Eu ia justamente falar sobre isso. A quantidade de cenas e de planos que envolvem o contraste da comida é muito jogado na cara, né? A gente estava antes fazendo esse comentário, mas chega a impressionar que um filme como esse tenha sido aprovado pela ditadura para entrar em exibição, porque eu não acho que precise de contexto, não acho que precisa ser depois é muito evidente, muito. Os caras comem de um jeito assim meio brutal, meio animal, mas comem. O filme é sobre uma cidade que está passando fome e os caras estão comendo, se empanturrando em qualquer situação. Mas acho que só passou mesmo pelo fato de mostrar aqueles caras assim, né? São os machões mesmo, né? Então, para os militares que estavam, aqueles generais que estavam assistindo ali, imagina que quando acabou. E o Rui Guerra não foi, tá? Ele não foi na apresentação, né? Foi outro cara ali que levou o filme. E assim que acabou, o cara virou e falou assim: isso sim que é filme de macho, né? Então, talvez tenha olhado só no sentido mesmo dessa coisa do militar, armado, né? Da força bruta, né? E um cara ali que deu o alarde, que fez com que os outros aceitassem, mesmo porque, né? Os soldados cumprem a missão e saem lá com a missão cumprida, né? Embora tenha acontecido um percalço, né, na saída, mas no final ele acaba, né, tendo, né, sua missão cumprida, conseguindo fazer mesmo assim, é muita miopia, né? É muita miopia. É querer enxergar só o que você quer enxergar e não saber analisar contexto, cara. Isso mas isso a gente vê hoje, né? Pô, mas o cara da ditadura, da censura, tava lá para isso, né? Para identificar quais eram os contextos e as entrelinhas para evitar que passasse uma mensagem contra a ditadura. E deixa passar um negócio desse, porra. Não entendiam, não. Pô, não tem novidade nenhuma. Não, eu não tô querendo dizer que militar é mega inteligente. Também não tô querendo generalizar que todo militar é burro. Que é mais do que Cálice, que cortava o microfone na hora que o Chico cantava Cálice. Cortava um som. Ideia de gênio do censura. O que mais a gente pode falar de direção? Ou se querem falar de roteiro? Não, eu ia fazer uma questão. No primeiro momento, eu achei que o filme seria dividido em 2 atos, que seria curioso, mas depois eu cheguei à conclusão que ele é dividido em 3 de uma forma diferente da habitual. O que vocês acharam sobre isso? Por que é diferente da habitual? Por conta da duração dos atos. Eu achei o primeiro ato muito longo, não que isso seja ruim, mas eu achei para mim o primeiro ato dura metade do filme e o último ato dura 10, 15 minutos. Eu dividi os atos nas mortes. A morte do homem ali, que eles estão acertando o cabrito, e a morte da criança. Eu divido os atos ali, que é a transformação que marca a revolta do gaúcho, né? E aí vem toda aquela... Não sei se vocês concordaram com isso, mas primeiro eu dividi em 2 atos, porque a morte do homem é bem no meio do filme, né? Ele fez um filme em 2 atos. Mas depois eu revendo, eu falei, não, tem as 2 mortes, acho que são as únicas mortes que a gente vê, né? Não sei se... Mas ele marca com as 2 mortes. Morte super importante, que você não pode falar deixar. Essa, a do boi. Sim, eu ia falar. Sim, mas eu estou dizendo de humanos, né? As mortes humanas, que é uma causada pelo exército e uma causada pela fome, né? Mas não esqueça que o boi ali era o boi santo, né? Não, sim, mas ali é o final do filme, né? Que também não deixa de ser. Então, o filme você pode
Você pode até dizer que a morte separa os atos e a morte finaliza o filme, né? Mas é uma morte causada pelo exército e uma morte causada pela fome, que são os dois temas centrais, né? Não sei, eu fiquei pensando... Mas Teve será uma outra morte que- mesmo, é a morte do gaúcho, né, também, né? Tem a morte Ah, do sim, gaúcho, né? Mas será que também isso não se dá pelos cortes que foram feitos pela ditadura, Eu né? pensei nisso também, pensei nisso. Acaba, seria, não sei se a gente um dia consegue a versão, né, Da duração, né? A inteira. duração Porque se pode houve cortes, né, é lógico que os atos também, eles Aí vão ter medidas diferentes, né? Talvez o primeiro ato permaneceria com quase 45 minutos, 40 Teve minutos. cerca de 40 minutos. menos corte, né? Menos corte no primeiro ato. Acho que no segundo e terceiro talvez tivessem mais cortes. Não sei. É só a gente está conjecturando só, né? Mas tem razão, eu não tinha me atentado à duração. Eu estou aqui consultando minhas anotações de teoria de roteiro, mas eu concordo, Estevam, com essa divisão dos atos pelas mortes, como os pontos de virada para trocar de um ato para o outro. Não, faz todo sentido. É que tem umas coisas que acontecem também com o gaúcho, que são muito marcantes na história, né? Tem um momento lá que, ainda meio que no começo, assim, da história, por mais que já tenha transcorrido algum tempo, é uma cena em que ele tá mexendo nas cebolas e tem umas cebolas podres. O amigo dele começa a falar, pô, você tá aí mexendo com cebola podre? Ele fala, você tá podre, tá com farda, não lembro exatamente o que ele fala, mas... Aquilo tem uma rima visual, com um momento mais também marcante lá para frente, que é uma tomada de cima, o povo está lá sentado no chão, os dois estão conversando entre um e outro, eles estão meio afastados, com o povo entre eles, e um atacando o outro. Essa conversa aí da moral, né, entre eles. O gaúcho já é apresentado como um malandro, né? Justo a primeira cena dele, ele fala que a estrada tá boa porque tá cheia de mulher. Mas um pouco mais para frente, ele tá lá defendendo que ele é o cara moral, porque o amigo dele que ficou no exército. No meio do fazendo caminho, ele não compra a virgem porque ela tá muito cara. Isso. Aliás, eu vi isso 2 vezes. Eu vi uma primeira vez o filme, depois fui rever nos pontos que eu achava que tinha perdido. Eu fiquei me questionando muito sobre se ele não compra ela por isso, ou se ele fala isso pelo seu personagem externo, pela imagem que ele projeta nas pessoas, mas no fundo ele nunca compraria porque isso vai contra os valores dele. Eu acho que dá para interpretar essa negação dele a comprar a menina como quem diz, tá louco que eu vou comprar uma pessoa, vou comprar uma menina de 14 anos. Vou dizer aqui que tá cara só porque eu não posso me apresentar desse jeito. A imagem dele, né? Quer manter a imagem dele. Do machão. E esse ponto também eu achei uma outra rima, né? Depois ele tá comprando, eu não sei se ele tá comprando bebida, ele tá ali onde vai aparecer, pouco antes de aparecer a criança morta de fome, ele tá, acho que, negociando um relógio, né? Acho que por bebida. E ele fala que tá barato, o que o dono do bar tá oferecendo. Eu entendi que é isso, que o dono do bar tá oferecendo pouco e ele fala tá barato. Ele fala tá caro pra menina. E o relógio não peguei esse pedacinho. Depois eu vou voltar nessa frase. Mas o ponto... Então, mas eu falei isso porque eu acho que esses momentos, por mais que eles não sejam necessariamente ponto de virada, eles são momentos que marcam muito o andar do roteiro. Quando tem esse embate entre os dois nesse campo aberto no meio do povo, eles são momentos em que, pelo menos para mim, foi mudando a forma como eu estava vendo a história. Eu estava vendo o gaúcho como um malandro, de repente ele manda uma daquela e falou, opa, ele não é... Eu acho que o que você está falando faz sentido, tem defesa no filme, mas eu achei que ele se transformava ao se deparar com a realidade. Mas, ao mesmo tempo, não dá para dizer que é uma realidade que era desconhecida dele, né? Mas, assim, a minha compreensão é de que ele realmente vai se transformando, que ele seria mesmo um malandro, mas que ele acaba se indignando ao ver aquela situação, uma situação extrema ali, né? Mas você não acha que... Conviver com a situação por dias, né? Porque ele está preso naquela cidade, né? Porque ele até manda o amigo dele lá trocar peça lá, né? Ele está meio que lá, ele está esperando o amigo voltar com a peça do caminhão, e aí ele convive com a miséria e a fome, e desse convívio é que nasce a conscientização. Eu acho que ele, pela própria natureza do caminhoneiro, que está sempre de passagem, eu acho que dá para defender o ponto do Gabriel Campos, mas eu acho que tem essa outra questão também.
porque ele seria o malandro, que a vida do caminhoneiro é feito disso, a sobrevivência do caminhoneiro depende dessa malandragem, digamos assim, mas ali ele se vê obrigado a conviver com uma realidade com a qual ele não convive. Ele sempre passa, e sempre é o grande barato, a estrada está cheia de mulher, muitas delas se oferecendo ali por um prato de comida, de repente, e isso nunca o toca. Mas ali, aquela convivência com aquela situação o revoltou, né? E eu acho, para mim, assim, ele vai vendo, tem a cena da cebola podre, que ali eu acho que é a primeira vez, né, que ele dá a entender que ele não tá aceitando muito bem aquilo tudo, e a gota d'água da criança morta de fome, né? A inércia do pai diante da situação, e ele fala, não, vou tomar um... E os caras... No meio do caminho tem a morte desse que ele percebe que eles estão escondendo, estão enganando, mentindo, né? E ele fala, né? Ele até comenta sobre o nome da pessoa, né? Então isso no meio do caminho também acontece com o gaúcho, né? Então ele vai desde a cebola podre até a morte da criança, passando no meio eles enganando o povo, dizendo que ele morreu, sei lá, atropelado, lá, morreu de alguma outra forma, né? E não por um fuzil, né, do soldado. Que, inclusive, acontece um embate, né, entre o Gaúcho e o Nelson Xavier e o Hugo Carvana, né, que eu acho uma cena muito bem feita também, de movimento de câmera, mise-en-scène, posicionamento de atores também, na qual a câmera vai passando de um para outro, né? E enquanto um conversa, o outro responde, né? E eles vão andando pelo bar e a câmera vai acompanhando também. Eu achei muito bem feita essa cena. É um embate que eles têm depois, né, da morte desse sertanejo acidental, ou até aquele proposital, que eu acho que até no sentido de que, na verdade, eles não estavam nem aí, eles não davam valor para aquelas pessoas, né? Então, para eles matar né, simplesmente uma coisa que aconteceu, né? Não foi nem um acidente, simplesmente aconteceu. Era natural que isso pudesse acontecer, né? Essa dinâmica que você falou também acontece naquela cena, não sei se é um beco, mas é uma rua, entre o Nelson Xavier e a Maria Gladys. Sim, também estão ali, né? né, que ela meio que demonstra que quer, e depois ela claramente não quer, e ele força, e aí você fica meio na dúvida se ela se entregou, se não, briga, e eles circulam, parecido com isso que você estava comentando, e a câmera vai mudando, demonstrando os dois, ora só um, só outro, ora os dois com um na frente e outro atrás, é muito, muito bem feito mesmo essa mise-en-scène. Sim, e o significado dela, né, o conteúdo dela também, e como a gente pode transpor essa situação entre os dois, como também as próprias instituições, né? Você vê o poder militar e o povo, né? Como o povo também se sente, ao mesmo tempo, ele quer se sentir protegido, ele quer se sentir de alguma forma amparado, mas ao mesmo tempo também ele sente uma certa violência e uma certa repulsa, né, ao aceitar aquilo, né? Então acho que esse conflito também ele é mostrado também na figura da Maria Gladys, na qual ela fica, né, naquela posição de não, isso é errado. Ele também fica naquela posição de forçar uma coisa, mas ao mesmo tempo tem uma certa atração, né? Porque é uma coisa que os dois querem se sentir atraídos, mas o próprio poder vindo do militarismo em frente ao povo prejudicado, ele dá essa sensação de violência. E é ela quem questiona o Nelson Xavier sobre por que ele mentiu, né? E você estava falando sobre a quantidade de mortes, sobre eles não ligarem para quantas pessoas já mataram. Quando ele se apresenta lá, né, necessariamente, ele está na casa da família da Maria Gladys. Ele fala quantas pessoas ele matou. Ele fala com um certo ar de machão e tal. E por mais que ele já demonstrasse desde a abertura, desde a cena lá do caminhão, deles chegando, tem um cara que fala uma fala mais machista e ele dá uma minimizada, não fala desse jeito, não trata nesse tom porque isso não é certo e tal. É ela questionando ele porque ele mentiu sobre a morte do sertanejo, que eu acho que é o motor de fazer ele
se virar contra seus companheiros. É claro que o estopim é a morte do gaúcho, mas o questionamento dela pega muito forte nele, né? Sim, como se ele começasse a abrir um pouco os olhos, né, depois desse enfrentamento. Só, do roteiro, só teve uma coisinha que eu precisava rever, mas ficou parecendo o gaúcho rouba a arma do Hugo Carvana, não é? O personagem do Hugo Carvana, certo? Exato. E quem mata ele é o personagem do Hugo Carvana, certo? Sim. Não é grandes coisas, porque, enfim, ele pode ter pego um outro fuzil, mas me chamou a atenção, né? Me chamou a atenção isso, que em tese você poderia alegar que o José estava, é José, né, o personagem, tinha ficado desarmado. É interessante que ele mesmo mate. E mata pelas costas, isso eu acho interessante também, né? O soldado matando pelas costas. Essa questão da arma me chamou a E atenção. matando outro soldado, né? Por mais que ele já não seja mais, ele já sabe nesse momento que ele esteve no exército. É mais uma alfinetada que o filme dá no militarismo, né, dizendo que, olha, os soldados atiram pelas costas, os soldados, né, podem matar os próprios soldados, não tem essa ressalva, e também tem aquela famosa, né, aquela fala, né, durante a cena que a gente já comentou várias vezes, né, a cena das peças, né, do fuzil, na qual ele fala: o que estiver mais bêbado, eu vou fazer um bom soldado. Porque quem sabe a peça toma um copinho de cachaça, né? Ele fala: o que estiver mais bêbado, vou fazer dele um bom soldado. Eu guardei duas outras citações do filme que eu achei interessante. Primeiro é o Só se morre à toa quando é de fome. Eu achei bem forte, que já é que o gaúcho já no terceiro ato ele está passando na casa da Maria Gladys ali, né? Só se morre à toa quando é de fome. E a outra é mais jocosa, que é no bar onde aparece a criança morta de fome, que é o Fineza não cuspiu no chão. Isso eu achei sensacional também, de uma delicadeza assim espetacular. Fineza com circunflexo no E, hein, professores aí? Fotografia dos anos 60. Fineza não cuspir no chão. É uma coisa que dá bem o tom daquela sociedade em que a coisa se desenrola, né? Eu achei espetacular. A gente sente, né, aquele espírito, né, de uma cidade do sertão, né, uma cidade do interior, do Nordeste, né? A gente sente um pouco aquele espírito, né, dentro desse bar. Inclusive, sobre a cidade, não sei se vocês pegaram, porque me chamou a atenção logo nos créditos iniciais o fato de ser... Eles mencionam ali 3 cidades, imagino que você... Mas a ação, em tese, se passa em Milagres, na Bahia, né? Embora as filmagens, então, ali, segundo os créditos iniciais, aparentemente as filmagens ocorreram em 3 cidades. Mas, segundo a narrativa, elas passam em Milagres. E vocês se lembram? É que ela não é mencionada no filme. Mas há um plano em Os Fuzis que você vê uma formação do relevo de Milagres, bem característica. Aquele morro, ele tem um formato de galinha. Eu fiquei com esse Milagres, eu tenho uma questão com Milagres, um fato pitoresco passado pelos meus primos numa viagem de ônibus ali, eu marquei muito essa cidade de Milagres, que ela é muito lembrada por essa, ela é reconhecida, tipo aquela formação dessa galinha aí parece ser um orgulho local, né? Acho que não à toa o Rui Guerra dedicou um plano a essa formação, né? Então, ia falar um aspecto que sempre me chama bastante atenção em tudo quanto é audiovisual, da direção de arte, que é o figurino, e como ele é usado na direção como um todo para transmitir o calor de lá, né? As roupas de todo mundo todos os personagens, são todas roupas muito leves. Tanto os homens quanto as mulheres estão sempre usando roupa curta, tecido meio aberto, tecido leve no geral, tal, né? Chapéu, quando alguma coisa protegendo a cabeça, tal. E me chamou muita atenção os soldados. Se bem que ali não tem só soldado, né? Mas os militares. Estão o tempo todo alternando entre a farda fechada, botoada, ou um pouco aberta por causa do calor, ou totalmente aberta, ou sem camisa, sem nada. E me chamou atenção, e isso pode ser da minha cabeça, a cena do assassinato do sertanejo. O cara que atira tá sem camisa. Os que acobertam não. Depois, a cena em que eles estão lá meio que numa sala, um espaço lá na casa dele, que tá todo mundo escuro.
tem um militar mais sênior, tá comendo desesperadamente, ele tá todo fardado, ele tá meio que decidindo o que vai acontecer. E o Nelson Xavier é o que tá defendendo que aquilo tudo é um absurdo, ele tá sem camisa, e os outros não. Então, fiquei com a impressão de que esse fato de estar sem camisa expõe como que não há nada cobrindo, não há nada escondendo quem é aquele personagem naquele momento. O cara que mata é ele, não tá vestido de militar. É aquele cara, ele tem aquela moral de não se importar com o outro. E o personagem Nelson Xavier, quando ele tá defendendo, ele não tá ali falando como militar, ele tá falando como aquele personagem, aquela pessoa com aquela moral defendendo de como as coisas deveriam ser tratadas. Ao mesmo tempo que fica essa alternância, né, de roupa, de tá calor, não tá, e transmite pra gente, né? O filme é preto e branco. Não tem... Os sons são muito secos, dá pra gente puxar também um pouco pro lance da construção sonora do filme, mas ele consegue transmitir muito bem o calor que é aquele lugar, mas o uso dessa história da farda me chamou bastante atenção e eu interpretei dessa maneira. Não sei se vocês notaram isso. Não notei, mas eu tô achando interessante isso que você tá falando. Até porque, quando termina o filme, o Nelson Xavier, ele tá com uma camisa leve, né? É como se ele tá dizendo, não, eu não vou com vocês, né? É como se ele estivesse tirando aquele peso da farda, o peso do militarismo, né? Então, enquanto você estava falando, eu fiz essa associação, né? E claramente o tecido da farda é um tecido pesado, né? É um tecido grosso, que não tem nada a ver, por exemplo, com o do gaúcho, que é uma camisa super leve, manga curta, por mais seja escura. Realmente, eu percebi isso no final também. Nelson Xavier largando a farda, vamos dizer assim, né? Simbolicamente, né? Você não vê mais ele de farda depois que acontece a morte do gaúcho. E evidentemente que a composição visual do pastor, ele é um pastor? Não sei o que é aquele... Um religioso. Aquele líder religioso. Religioso. É muito bem trabalhada, né? Que se traduziu depois no pôster. Sim, aquelas medalhinhas penduradas na barba. Eu não consegui entender exatamente o que significa aquilo. Talvez tenha um símbolo, seja um símbolo religioso que eu não conheço. Mas é impossível você não gravar aquela imagem. Interessante também que você falou do som, né? Então, o povo, né? Ele é envolto ao som, que é o som das orações, né? E os soldados são envoltos a um som que é um som mais estridente, um som mais meio que o metal. E o do povo não, o do povo é aquele som meio que aquele murmúrio de oração. Bem interessante mesmo. E é incrível como complementa com Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, gente? Não sei se vocês já assistiram, mas essa coisa do som, essa coisa dessa imagem desse religioso, é impressionante. Parece que um tem a ligação com o outro, sabe? Interessante assistir agora que a gente viu os fuzis, assistir o Deus e o Diabo. E o Vidas Secas também, né? Para fechar, né, a trinca. E lembrar do Cabra Marcado para Morrer também, que ele seria considerado o quarto filme dessa série aí de filmes lançados na mesma época, sobre uma mesma temática e participando de um mesmo movimento cinematográfico. E eles, a mesma turma, né? São todos juntos, né? Eles também são egressos lá daquela antologia, né, de 5 vezes Favela, na qual também a gente pode falar também sobre o Flávio Migliaccio também, né? Também participou desse movimento. O próprio Celso Thierry, né? Também como assistente de direção, logo no início de carreira dele. Eu não sei se vocês perceberam, mas a pessoa que faz a pregação inicial e final do filme é um ator chamado Antônio Sampaio. Não, Antônio Pitanga? Que é o Antônio Pitanga, que depois, né, mais conhecido como Antônio Pitanga. Ele fez a voz aí da pregação, tanto inicial quanto final do filme. Então, pegando o gancho da pregação aí, tem a questão a gente falou da crítica ao exército, né, e a crítica à religião também, né, que é interessante, né. Que é a crítica final, inclusive. Sim. É a conclusão. Então, mas tem um momento que aparece lá o Todo-Poderoso ali, ele é o único que está comendo, não é? Não lembro. Ele tá comendo, mas não sei se não dá para ver no fundo outras pessoas comendo, mas acho que só ele come, não tem isso? No plano aparece só ele comendo, né? Então, só ele comendo. Então, eu acho que a crítica já está ali, né?
que ele come. Ele come enquanto as coisas acontecem em volta dele, ele está comendo. A realidade ali não atinge ele, a comida dele está garantida, né? Come, lambe os dedos, né? Fartura. Realmente, uma crítica bem, né, bem... Submete o povo ali um tempo todo a idolatrar aquela comida sem tirar proveito, né? Esse boi é santo, quero a minha parte em proteína. Melhor Inclusive, ficar é uma parte bem esfregando. explícita, né? Achei bem explícito, deixei bem... Qual você está falando exatamente? Quando ele está comendo? Finalzinho mesmo, né? Quando eles estão arrancando o pedaço do boi. Ah, tá. O final mesmo, né? Eu achei bem explícito. Eu ia falar que é melhor comer as partes do boi do que ficar esfregando o esterco dele no braço, né? Fazer parte do ritual, né? Mas é uma coisa também, eu até fiquei pensando, é uma coisa temporária, né? Porque esse boi acaba, né? O boi serve de um alento temporário, né? Depois eles vão continuar com fome. O problema não está resolvido. E o filme acaba, né? Então, é meio que uma sensação agridoce a qual a gente tem, né? A gente teve quase uma catarse, né? Na qual a revolta do gaúcho poderia resultar numa distribuição farta de comida ao povo, mas ela acaba não se concretizando, eles perdem a fé e tem um alento apenas temporário, né? E a gente não falou também sobre, fazendo um paralelo até com o Cabra Marcado, mas é que o Cabra Marcado, como documentário, é recente, né, nos 80. Mas o início de Os Fuzis, ele tem bem me pareceu bem assim um caráter documental, né? Certo, isso mesmo. Eu acho Quando que ele traz essa diferenciação também. Quando ele mostra o povo, ele mostra de uma forma mais documental, em Isso. contraponto ao quando ele mostra os soldados e a vida lá na cidade mesmo. Inclusive, a mulher cega, ela interage com alguém da produção, né? Ela fala, hoje faz 12 anos, que dia que é hoje? De agosto. Você não ouve a outra pessoa, né? Ela está interagindo com alguém ali da produção e fica isso, né? Depois o filme vai para uma narrativa mais clássica, ficcional mesmo, mas tem essa introduzida interessante que o Rui Guerra faz. Os dois que têm voz, né, são dois cegos, né? A mulher e o homem também. O homem, né, no começo, né, um pouco antes da mulher falar, é um homem que fala que também é cego. Perfeito, O Rui Guerra faz isso numa transição para entrar no mundo ficcional. Se a gente tratar isso como um documental da abertura, tem o primeiro homem que é cego e acho que eu tinha falado isso no começo, aí tem um rapaz que está comendo, ele está olhando para cima. Quando entra nesse rapaz que está comendo, na cumbuca, a gente para de ver o senhor cego. A câmera fica fechada no rapaz que está embaixo. E eles estão conversando, a gente está ouvindo o outro, da mesma forma que depois a senhora está dando o depoimento dela e a gente não vê com quem ela está falando. E na abertura da introdução do gaúcho, ele começa a falar e a gente não vê também com quem ele está falando. Então, em termos de linguagem, a mesma língua, a mesma forma de apresentar os personagens, mas aí sim, já abrindo a lente, indo depois, tem uma transição, né, do espaço fechado onde ele está para o caminhão, vem um outro personagem, a gente já meio que entra no filme. Usa essa ferramenta de linguagem da conversa com alguém que está extracampo para trazer a gente da realidade para a história ficcional. Muito elaborado. E deve ter também alguma questão relativa a essa coisa de não enxergar, né? Não enxergar a realidade, usar pessoas... Sim, a visão está fechada, restrita ao que a câmera está mostrando, sem ver o que está acontecendo por fora, sem conseguir expandir esse entendimento. Eu estou dando uma olhada aqui no filme, o Ivan Cândido está sem camisa também na cena do tiro, Gabriel. Ah, é? Tem mais um? Tá? Só tá o Hugo Carvana que tá com a farda. São dois que estão sem farda, dois que estão sem camisa. Não sei se derruba a sua tese, mas eu estava verificando agora. Tô procurando. Não necessariamente derruba, não, mas é interessante que tenha mais um. Mas pode ter um significado aí por trás também. Se você for ver, são os dois envolvidos, né? Porque não é ele que conta os segundos, esse outro.
Não, o que conta, Não é ele que conta os o que segundos? conta os segundos acho que é o Carvana, porque o outro, o Ivan Canido estava no chão, deitado, aí eles falam, olha o Gavião, Gavião. Gavião. Aí o Ivan Canido sobe, e o Ivan Canido é meio que o terceiro ali na história, tá pegando a coisa meio de, se não me falha a memória, é o Carvana que tá fazendo a contagem, mas enfim. É, ele mesmo. Tô vendo agora. Mas ele tá com a farda aberta, né? Vou defender minha tese agora. Ele não tá totalmente fardado. Aquele cara que não assume. Não dá o braço a torcer. Mas eu acho que eu vou Não, mas compartilhar. mas tem essa ideia do estar relaxado, né? É como se eles não tivessem em serviço ali, né? Eu acho que cabe dentro dessa tua tese, entendeu? Eles estão num momento bem descontraído ali, é como se fosse a pausa do almoço, sei lá, entendeu? Eles estão num Né? momento Então, ali assim, né? Porque se eles estivessem todos total bonitinhos e descontração. tal, eles estariam em Não trabalho, né? em Então, serviço, é. eu acho que cabe essa coisa que você falou, né? Ó, compartilhar com vocês a tela desse momento. Eu acho esse plano aqui fantástico. A cara dos três, a proporção dos três, o ângulo que eles estão olhando e a gente não vendo. Eu achei isso aqui. Para mim, essa é uma das melhores cenas do filme. Essa seria a cena que a gente escolheria se fosse fazer alguma chamada em vídeo. Coloca essa cena para a gente chamar a atenção do pessoal para poder participar do encontro. Esse é o momento que o Sony atravessa o Don Corleone, né? Não, na minha visão original, né, eu incluiria o filme como filmes, né, na categoria dos filmes perdidos, justamente porque ele é um dos filmes que são um dos símbolos, né, do cinema novo, que ganhou vários prêmios e que hoje em dia ele merece ser rediscutido, né, sob o ponto de vista de uma realidade mais atual. Eu vou colocar minha perspectiva. Eu nunca tinha visto filme. Tenho um déficit muito grande de conhecimento de cinema nacional. Quando a gente começou a conversar sobre qual podia ser esse debate, e pelo contexto do Festival de Berlim, de que vai acontecer nas próximas semanas, se não me engano, começo de fevereiro, talvez, e ele ser um dos filmes que ganhou um prêmio importante em Berlim, ser um dos importantes filmes da história do cinema nacional, na hora, para mim, foi esse, traduzindo, né, para o tema dos nossos debates, esse é um filme que eu quero encontrar, que para mim ele não existia. Você não conhecia esse filme? Você não sabia sabia nada dele? Absolutamente nada. Para mim foi um achado, que eu adorei o filme, e foi muito importante para mim ter descoberto ele, sem contar o momento em que a gente vive, né, o nosso contexto aqui, nesse ano que a gente está vivendo. Para mim foi muito importante redescobrir, e eu espero que seja importante redescobrir, não, descobrir, e eu espero que seja importante para outras pessoas também. Por isso eu acho que ele se encaixa bem no contexto dessa conversa. Ele é importante, merece ser descoberto por mais pessoas e é relevante pro momento que a gente está vivendo. Eu acho até que essa coisa do cinema nacional, né? O cinema nacional acaba sendo um cinema perdido, né? Porque você pode ver que as pessoas elas conhecem pouco do cinema brasileiro, né? E eu acho que é importante a gente fazer esse resgate, a gente conhecer filmes como esse, por exemplo, que você fala assim, não, né? Você fala de cinema brasileiro, o pessoal fala o quê? Né? Cidade de Deus, Bacurau, né? Filmes aí bem mais conhecidos, né? A hora que você pega esses filmes assim, né? Como os filmes do Glauber, como esse filme, como Vidas Secas, como São Paulo Sociedade Anônima, né? Padre e a Moça, eu acho que ele acaba entrando justamente nesse nosso contexto de filme perdido, né? De filmes que eles estão aí, que são joias e a gente não conhece. Estevam. Eu não tinha assistido o filme, eu tenho, dentro da minha concepção de Perdidos, eu tenho uma certa dificuldade de enquadrar pelo fato de que não é um filme que eu nunca tinha ouvido falar, embora eu não tivesse noção nenhuma do que se tratasse. Mas, assim, eu tenho certeza que ele poderia se enquadrar nessa categoria de filme perdido, por ser um filme, sem dúvida, importante na história do cinema brasileiro, mas eu acho que ele, mesmo dentro do cinema novo, eu acho que ele, dentre as obras do cinema novo, acho que ele é pouco mencionado. Então, realmente, eu nunca tinha ouvido menção a ele em discussões sobre o cinema, quer dizer, ou raramente. Então, eu não tenho dúvida que ele é um filme perdido para o grande público,
Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso, mas eu acho que talvez para os cinéfilos em formação hoje pode ser um filme perdido. Eu não sei o quanto do cinema novo vão buscar. Obviamente, eu não estou dizendo aqui para o cara que é, né? Estou dizendo eu. É um filme que, depois de estudar, depois de fuçar, você se depara com ele, né? Eu acho que ele fica, a história o colocou ali, o relegou a um segundo plano, né? Então, nesse sentido, você sempre fala do Glauber, do Nelson Pereira dos Santos, mas o próprio Rui Guerra, no cinema novo, não sei se ele tem o mesmo destaque dos outros, e os Fuzis pelo mesmo caminho, né? Então, acho que nesse sentido, sim. E mais surpreendente ainda, né? Pelo fato de ser um filme que recebeu um prêmio internacional importante, né? Então, assim, O Pagador de Promessas é um filme que é sempre lembrado, Deus e o Diabo na Terra do Sol, mas Os Fuzis realmente é um filme dessa época aí que ficou um tanto esquecido. Ó, eu estou vendo aqui a estatística pública, né, no Canal Brasil, no YouTube. O Canal Brasil tem 550 mil inscritos. Esse vídeo, esse corte que a gente viu aqui, que está aberto para qualquer pessoa ver, tem 6.900 visualizações. De 150 mil inscritos? De 550. 550? É muito pouco. 6.900, é isso? 6.900. Tem para 7. só 420 pessoas se deram o trabalho de clicar no joinha e dar um like. Bom, arredondando para 7 e 550 mil, a gente tem aí pouco mais de 1%. 1% dos inscritos no Canal Brasil conheceram, e se a gente for para 420, vixe, nossa senhora, 420. Zero. Não, é nada, é irrisório. Não, vai dar E a gente passou por isso, né, por esse processo de descoberta, quando foi você, né, Ju, que sugeriu o filme? Foi. Quando a Ju sugeriu, tá aqui um filme mega importante, disponível para ver no Canal Brasil, tá aqui o link, não precisa pagar nada. Pronto para ser descoberto. E tem um monte de gente, assim como eu, não conhecia, eu acredito. E ele tem uma sinopse que chama atenção, né? A gente tinha visto antes a sinopse que está na Wikipedia, que é um pouco mais curtinha, mas essa que está no Canal Brasil aqui é bem incisiva. Vou ler aqui rapidinho a sinopse. Em um bolsão de fome do Nordeste brasileiro, um grupo de soldados e um motorista de caminhão tentam impedir que a população faminta do sertão da Bahia saqueie um depósito de alimentos. É até um pouquinho enganosa, né? Depois de ver o filme, sabendo não é totalmente correto, sabendo o motorista de papel caminhão do gaúcho, exatamente. Mas ela é uma sinopse que chama atenção. Você trocar algumas pouquinhas palavras aqui e adaptar para um filme comercial americano, as pessoas vão querer ver. Tipo um bang bang, né? Então, agora, se a gente criar aqui um índice Wikipedia, vamos dizer assim, também chamou atenção o fato de é um filme que não tem quase nenhuma informação no Wikipedia. Filmes mais antigos, ele tem essa característica, e ainda mais brasileiro, né? Então, de será que os demais sofrem disso? Olha um outro indicador aqui. Tem que ver, se comparar com um filme estrangeiro, um filme americano da mesma época, você vai ver que tem informação demais, de montão. Agora, outro filme brasileiro da mesma época, talvez você veja tão pouca informação quanto este. Mas o Deus e o Diabo na Terra do Sol tem pouco, mas já tem bem mais. Comparativamente com os Fuzis, já tem bem mais. É um filme mais estudado, né? Sim. E o Vidas Secas, então, deve ter mais ainda. Cara, e é pouco ainda, olha só. Eu fui ver uma outra métrica. No IMDb tem avaliação de crítico e avaliação de usuário, né? A de crítico vem do Metacritic. Isso, eu ia falar metadata. No IMDb está indicando que tem 4 reviews de usuários e 4 reviews de críticos. E 616 pessoas deram nome. Deus, o Diabo na Terra do Sol, quase 5.000 pessoas deram nome. 4.800 deram nome. Então, o Deus e o Diabo... Para mais de 20 análises de críticos e usuários. Então, sendo Os Fuzis um filme que tem um peso importante, faz parte de um grupo importante de filmes do cinema novo, e que ganhou Urso de Prata em Berlim, muito pouco, né? Essa questão, deixa eu só confiar, o Vidas Secas e o Deus e o Diabo na Terra do Sol estão na lista do Steven J. Schneider, e Os Fuzis não está. Então, assim, fica muito mais fácil você
internacionalizar o Deus do Diabo e o Vidas Secas, né? Os fuzis acaba que você praticamente restringe a população brasileira, né? Então, assim, é mais um índice para... Mas dá para comparar isso com a Novela Vague? Quais seriam os filmes da Novela Vague que a gente esperaria que tivessem essa conexão entre eles e ver os números de reviews? É que estão cagando mesmo. 400 Blows, 400 Cooper, não sei como fala isso. Tem 120 mil avaliações e quase 180 críticas. Os incompreendidos. É incomparável. É incomparável. Se for ver o artigo no Wikipedia, também vai ser muito maior, né? Os incompreendidos, muito maior do que a gente vê dos fuzis, ou até mesmo do Deus do Diabo na Terra do Sol, acredito, né? Não conferi, mas acredito que vai ter muito mais conteúdo lá. E voltando um pouco explicando como que a gente descobriu, né? O Roberto que não conhecia, né? O Estevam acho que também só conhecia de nome, né? Eu conheci esse filme quando eu fui pesquisar sobre o Cabra Marcado para Morrer, né? Quando a gente foi fazer a apresentação do Eduardo Coutinho, né? E a gente, né, analisou o Cabra Marcado para Morrer e aí eu descobri que, né, que ele faria parte, né, de um grupo de filmes, né, na qual Os Fuzis era também um dos títulos, né? Então eu descobri lá, né, naquela pesquisa, né? Isso me faz também pensar, né? Agora, né, vocês assistindo Os Fuzis, vocês lembraram de algum outro filme que vocês poderiam indicar aqui pra gente? Filme brasileiro? Qualquer filme, né? Te fizeram lembrar de algum outro filme, então vocês pensaram em algum filme. Porque, por exemplo, quando eu falei sobre o Cabra Marcado para Morrer, eu vi Os Fuzis, né? Agora, vendo Os Fuzis, né, eu fiquei lembrando também de outros filmes do Rui Guerra, né? E aí eu acabei lembrando do Quarupi, né, que eu assisti há muito tempo atrás, né, e acho que seria bom. Acho que até agora mesmo, acho que vai ser muito difícil encontrar. Mas seria um filme muito bom para indicar também. Quarupi. É um filme de 89, sobre, né, indígenas. É bem interessante. Também fala sobre a ditadura militar, da mesma forma que também fala um pouco, né, nos fuzis. Olha, não. Eu fiquei super imerso no filme, não me remeteu a nenhum outro. Você tinha falado mais cedo sobre os movimentos de câmera, né, da cena do bar. Lembrei do Cães de Aluguel, né, sobre quando eu vi esse filme, né, fiquei lembrando, legal que Cães de Aluguel também tem uns movimentos de câmera bem interessantes, né, foca também num grupo, né, de homens, né, e esse também, né, a interação entre eles, né, também traz uma certa lembrança, né, esses tipos de filme, né, inclusive filmes dos anos 70, tal, na qual Tarantino também se inspirou, né? Então acredito também que haja uma certa, né, uma certa corrente, né, que muitos filmes se inspiraram nos fuzis e na qual filmes também da época dos anos 90 se inspiravam em filmes dos anos 70, se inspiravam em filmes dos anos 60. Então, acredito que tem essa corrente aí, que é muito interessante a gente fazer certas associações, né? Mesmo não sendo contemporâneas, mas eu acho bem interessante. Mas aí fica, né, fica para uma próxima, a gente poder pensar em alguma, né, sugestão de algumas outras coisas, uma lembrança de outros filmes quando a gente estiver assistindo esse, né, para poder... Pegando esse gancho, o filme tem 2 travelings que me chamaram a atenção. O primeiro, por ser algo que eu já vi muito em outros filmes, que é uma cena do gaúcho, que a câmera vai passando por trás de umas barracas e ele está do outro lado até a câmera parar na hora que o pai vai oferecer a filha que está lá atrás, junto do caminhão. Isso eu já vi em vários filmes, né? Então, assim, não me remeteu a um filme específico. Agora me vem à mente alguma coisa do Indiana Jones, mas é aquele traveling numa feira, né? Que a câmera vai passando por trás da barraca e a gente vai vendo do outro lado. Poderoso Chefão 2. Também tem isso? Então. É um plano, né? Não seria um plano isso aí, não? É uma sequência que é bem utilizada. Agora, o traveling que me chamou bastante atenção é já no final, em que a gente vai vendo as pessoas, população, né, ao fundo, e a gente está seguindo os soldados, só que a gente também não vê os soldados, a gente só vê os fuzis, né? Então, os fuzis praticamente quase que emoldurando as pessoas, né? Achei bem interessante aquele traveling ali. Ali já não me remeteu a um filme específico, né? Mas eu me recordei dessa sequenciazinha aí da feira ali, que a gente acaba vendo em outros filmes coisas parecidas, né?
Ele acompanha, né, o personagem, né, caminhando, né, ele vai acompanhando e você vê as barraquinhas andando, né, saindo de cena, mas a câmera é fixada no personagem. Talvez intuitivamente, em algum momento, tenha meio que se padronizado essa forma de mostrar uma feira, né? Uma forma interessante de filmar uma feira e contextualizar o ambiente da feira, né? Você vê, né, nos 60, né, meados dos 60, que foi passado para o final dos 70 e chegou nos anos 80, é o Indiana Jones. Né? Você vê como vai passando, né, o tempo e você vai percebendo as inspirações, né, nessa corrente. Isso seria interessante, a gente descobrir algum gringo que assistiu os Fuzis e se inspirou ali, né? Certamente, né, no Festival de Berlim, né, quantas pessoas que foram lá assistir, né, e o mundo inteiro, né, e se inspiraram, né, Uma coisa que eu destaquei também, eu tenho, até meio vergonhoso dizer isso, mas eu tenho muito problema para filme nacional, eu tenho muito problema com a interpretação. Às vezes, eu não sei, eu acho que acaba sendo quase sempre alguma coisa um pouco natural, e eu não tive esse problema com os fuzis, né? Então, assim, algo que... Ele tem uma forma, a direção de atores, ele é bem naturalista nos Fuzis. Sim, Ele, sim. quase parece até que é improviso, né, em determinados momentos. Ainda mais um filme dos anos 60, acho que se eu pegar aqui 10 filmes brasileiros dos anos 60 e assistir, em todos eu vou achar esse problema. Aquela interpretação, não sei se teatral seria a definição correta, mas é aquela interpretação que tem a naturalidade de um periquito de realejo, para usar uma expressão que eu ouvi um tempo atrás, que eu achei ótimo. Os fuzis não sofrem desse problema, não. Tudo muito convincente em termos de interpretação, tudo muito convincente. E mais uma indicação aqui que fica é que os Fuzis têm uma sequência, né, chamada A Queda, de 1976, e nesse filme você percebe bem mais essa questão aí da naturalidade da conversa. Ele é bem mais marcante. É um filme, o Nelson Xavier co-dirige junto com o Rui Guerra. Ele é o protagonista, né, do filme e tem participações também do Hugo Carvana e do Paulo César Pereira. E tem o Lima Duarte também. Então fica também essa recomendação aí para o pessoal e para os nossos ouvintes do podcast. Vamos às notas. Isso que eu ia perguntar, vai dar 5 ou 0 a 10? E aí então, a gente pode criar quantas fagulhas? É só para... Quantos foguinhos? E aí o... 0 a 10 fagulhas ou 0 a... A gente podia fazer uma escala de fagulha a incêndio. Tipo, se for ruim, é o quê? Aquele Isso, fósforo brochado, assim, que apaga. Se for ruim, é só aquela fumacinha do fósforo. Olha, esse filme é um fogo no rabo. Porque, além dele dar aquelas cutucadas no militarismo, né, ele tem várias cenas né, estupendas, né, de movimento de câmera, tem muita ação também no final, você fica envolvido, né, e ainda tem aquela crítica à miséria e à fome, né? Então, acredito que ele é um filme bem característico de fogo no rabo. E a igreja. Religião. A religião. Então, acredito que o filme seria fogo no rabo para mim. Olha, eu concordo com o fogo no rabo. Tirando a questão anacrônica de estilo, talvez de ritmo, assim, da gente estar acostumado com os filmes modernos e tal, que sempre causa um certo estranhamento, né, quando a gente vê um filme de algumas décadas atrás, eu fiquei com dificuldade de achar um ponto no filme que eu não tenha gostado. Ele me caiu super, super bem. Eu fico ali entre o 4 e o 5, com 4,5, pensando que eu estou sendo injusto, que eu gostei muito, muito, muito desse filme. Se fosse para dar um aspecto negativo para o filme, eu poderia até dizer que eu entendo que ele dá um certo comentário sobre a apatia, né, a falta de ação do povo, né, que eu não sei bem se seria o mais correto de você falar que o povo também tem uma certa culpa de não
de estar lá naquela miséria, porque eles não fazem nada sobre isso, né? Eu fiquei pensando um pouco nesse sentido, mas só se fosse para dar alguma coisa negativa, seria sobre esse comentário de você falar que isso acontece porque o povo não faz nada, né? Vocês não fazem nada, vocês têm que fazer alguma coisa, né? Eu sei que é um chamado também para você tomar uma iniciativa, né? Mas eu acredito que existe mais complexidade também nisso, e existe também outros fatores que justificam também porque que eles têm esse determinado comportamento. Eu não vou me contrapor, mas eu acho que isso tem a ver com o momento em que o filme foi feito, que é o momento que a gente está vivendo agora, que é o motivo de tantos grupos sociais hoje terem saído às ruas em defesa da democracia. O Rui Guerra, nesse filme, naquele ano, está falando, galera, a gente tem que fazer alguma coisa. É ele quem está falando aquilo. Dá para ficar assistindo, que se ficar assistindo esse negócio só vai piorar. Então, inclusive, ele diz em entrevista que ele mostrou num filme um Brasil mais crítico, mas que esse Brasil mais crítico foi censurado pela ditadura militar. Então, essa versão que a gente viu, a gente não pegou aí tanto essa crítica, né, que foi cortada do filme, né, pelos militares. Né? Então, E por mais que possa parecer injusto, não, depois eu só assim, se de repente a gente não tem nessas partes cortadas, né? Eu fico muito curiosa em ver essa versão inteira, se não tem alguma manifestação popular, entendeu? Não tem algo assim que mostre isso que ele fala em entrevista. Mas eu acho válido, sim, essa questão, esse posicionamento do chamado. A gente tem visto muito comentário recente aqui no Brasil, do tipo, nossa, como será que os alemães deixaram surgir o nazismo, né? Será que eles não perceberam que aquilo estava acontecendo? E a gente está passando por isso. É sim necessário que existam algumas figuras que façam que deem esse grito e causem a ebulição de nos proteger, de a todos levantarmos para nos protegermos, porque não é de todo mundo tomar essa iniciativa. Algumas pessoas têm isso em si e fazem a mudança. Ficar só assistindo parado, na esperança de que uma divindade, uma entidade venha salvar da fome, vai ser atropelado por quem tem a força nas mãos. Então, para mim, eu não vejo como um ponto a... Aliás, eu tô aqui, vamos colocar fogo na bomba mesmo, vou de nota 5, pronto. Fogo na bomba, então. Eu também dou nota 5. Eu revi o filme agora na semana passada, mas eu já tinha visto, porque eu fiz um curso sobre cinema brasileiro, e aí, para a aula do cinema novo, eu pedi algumas indicações e Os Fuzis foi uma delas, né? E eu acho que calhou com um momento em que, depois desse curso, eu fiz um curso sobre filmes sobre ditadura, né? E o primeiro filme desse curso sobre ditadura foi o Deus Diabo, né? Então eu acho que são filmes assim que você fala, olha a época que eles estavam retratando isso, e olha como a gente está retrocedendo e a gente está vendo a mesma coisa agora. Inclusive, é bastante coincidência a gente estar gravando esse podcast na data de hoje, aí bem próxima às invasões que aconteceram ali em Brasília, e a gente fala assim, como é que pode algo que a gente nunca achou que pudesse voltar, tá voltando. Então, para mim, eu acho que o Rui Guerra fez assim uma obra-prima. Essa coisa também do não falar e deixar que a gente chegue à conclusão, para mim isso é fenomenal, então eu não tenho como dar uma nota mais baixa que essa, não. Eu gostei bastante, mas eu tenho filmes que eu gosto bastante e eu dou nota 4. E os filmes nota 5 eu reservo para aqueles filmes que eu vou lembrar quadro a quadro, sabe? Assim, são coisas muito, muito especiais para mim. Filmes que realmente mexem comigo de uma forma profunda. Não que Os Fuzis não tenham mexido, gostei realmente, mas
há filmes que mexem mais comigo, né? Há filmes que definitivamente transformam a minha vida. Os Fuzis não chegam nesse patamar. Os Fuzis estão naquele patamar de filme importante, filme que deve ser visto, que deve ser conhecido, mas para mim ele fica ele fica só por esse comparativo. Não dá para dizer, você está tirando um ponto dos Fuzis, por quê? Não há um defeito no filme. Há uma questão, uma lógica pessoal minha, de que eu reservo a nota máxima para aqueles filmes que realmente transformam a minha vida. E não é demérito nenhum de Os Fuzis que ele não tenha feito isso, mas ele não fez, como alguns poucos fizeram, então reservo a ele a nota 4. Beleza. Fechamos num 4,5 aqui do agregado de 5. Que justifica ser um filme que precisa ser achado, né? O Fogo no Rabo é 5, né? Só para... Não, o Fogo do Rabo é mais qualitativo. Fogo no Rabo é mais o sentimento. O Fogo na Bomba também é tão bom. O Fogo na Bomba vai bem com o Fogo no Rabo. Mas eles se aplicam, talvez, em momentos distintos, e quando eles se juntam, é que o negócio pega fogo.